Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui de novo, né? Bom, vamos fazer mais um vídeo aí para conversar um pouquinho a mais. E hoje eu queria falar com vocês a respeito da guerra, gente. Sobre a guerra que vem acontecendo já há um bom tempo, né? Bem dizer, lá do início de todo o começo da nossa vida, do início, do princípio de tudo, né? Seria um pouco da Ucrânia, né? Que ainda estão lá naquele conflito por tanta coisa, é por território, é por poder, é muito interesse envolvido, né? Mas a guerra que eu queria também comentar seria de Israel e Hamas. Gente, nós sabemos que essa guerra, ela vem através de dois irmãos, né? Para quem conhece a palavra sabe que de dois irmãos nasceram duas nações. Uma foi Israel, que veio através do filho de Sara e Abraão, que era o filho da promessa, né? E o outro que veio de Agar e Abraão, que todos sabem, né, que é Ismael. Então, gente, desde esse tempo, essa guerra vem acontecendo, porque Deus deu uma promessa para Abraão. O Senhor deu a promessa que daria um filho aos dois, aquele casal, né, Sara e Abraão. Eles já, por serem de idade, eles não tinham mais esperança em ter filhos. E o Senhor, através do seu anjo, entregou essa promessa que eles iriam ter um filho que seria da promessa que ele estava entregando ali, seria o filho da aliança com Israel. Tanto é que o filho se chamou Israel e criou-se uma nação através dele. Só que, consequentemente, mesmo a Sara crendo que o anjo estava falando, ela olhava para ela e ela via que ela já estava numa certa idade, onde ela se via incapaz de ser mãe. E ali, depois daquela promessa, demorou muitos anos, onde ela acabou desistindo e teve uma conversa com Abraão. E falou: eu não vou conseguir te dar um filho, eu estou muito velha, né? Minha idade já não me permite mais. Então tenha um filho para herdar a tua herança com a nossa serva Agar. Ele não quis, eu acredito que tenha tido aquele conflito entre os dois, né? Porque ele estava aguardando a promessa do Senhor. Mas, contudo, ele acabou cedendo ao que a mulher queria, porque eu acredito que ela tinha medo de morrer, né? De falecer e não vir esse filho. E para quem eles iriam deixar toda a sucessão de Abraão, né? Tudo aquilo que havia sido conquistado. Então eles chamaram Agar, conversaram com ela. Bom, enfim, é uma história que creio eu que muitos aí conhecem, a maioria conhece, né? Então Abraão teve uma noite com Agar e eles acabaram tendo esse filho. Só que, com o passar do tempo, a Sara ficou com ciúmes da criança de Ismael,
ficou com ciúmes e chegou num período que ela não queria mais a criança e nem a serva Agar. Então ela chegou em Abraão e falou para que mandassem eles embora, né? A Sara, eu acho que já queria, na verdade, com tudo que vinha acontecendo, ela queria ir e Abraão não permitiu. Só que depois que sua esposa chegou e fez questão que ele mandasse os dois embora dali, então ela arrumou as suas coisas, pegou seu filho e partiu para o deserto. Ali ela não viu mais futuro para ela e nem para o filho. Ela chegou ao ponto de pensar que, né, ali era o fim dos dois. Então ela deixou o filho para morrer. Ela não queria ver o filho, a morte do filho, sabendo também que ela iria passar por aquilo. Só que ela não, eu acredito que ela estava não ia ter coragem de encarar a morte do filho. Então o menino começou a chorar, como diz a palavra, né? Começou a chorar e esse pranto chegou até os ouvidos do Senhor, que na verdade eu creio como Ele é onisciente, onipotente, Ele já estava acompanhando, mas mesmo assim Ele mandou um anjo até lá. Ele mandou um anjo e esse anjo chegou em Agar e disse para ela não temer, para ela pegar o filho, que o Senhor tinha também uma promessa na vida dele, por ele ter, né, gente, o DNA de Abraão, por ele ter sangue do servo do Senhor, que era Abraão. Então, esse filho sendo dele, ele também, o Senhor teve uma promessa para ele. Então, o anjo fala para Agar, pegue seu filho, que o Senhor fará dele também uma grande nação. E o anjo fez com que, gente, vocês sabem que no deserto não há água, né? Vocês sabem disso. Só que para Deus nada é impossível. Então, o que aconteceu? O Senhor proveu água no deserto, para que os dois não morressem de sede. E dali eles andaram até encontrar um lugar onde Ismael cresceu e se formou, então, através da palavra de Deus, a nação que hoje está aí em guerra com Israel até hoje, né? Que veio da promessa do Senhor. Então Israel, logo depois, como prometido, Sara realmente, independente da idade que ela estava, já a senhora, que para nós, na nossa realidade de hoje, não seria possível, mas como se trata da palavra do Senhor, tudo para ele é possível. Sara engravidou e deu a Abraão o filho da promessa, Israel. Gente, eu não creio que Deus, através de sua palavra, daria duas nações abençoadas para quando crescessem aquelas crianças, tivessem suas guerras. É que o homem realmente ele é imperfeito, gente. Tudo, por que acontece a guerra? Por quê? Será que Deus colocou aqueles dois irmãos, permitiu que viessem, que tivessem vida?
para quando tivessem maiores, estivessem em guerra, um matando o outro, porque ali são do mesmo sangue, só não são do mesmo território, mas são do mesmo sangue, de mães diferentes, mas do mesmo pai, né? Então, eu creio assim que após toda uma vivência, eles tiveram o quê? Um teve ódio após saber da sua história, o outro teve ganância por querer ser o único filho do pai e da mãe, e começaram a ter os seus conflitos, né, através de toda a história. Um querendo dominar o território, querendo dominar o povo. Gente, a guerra vem de tudo isso, de tudo isso. Vem de poder, da ganância, de, de conflitos. Meu Deus. Vem de conflitos internos de países, né? Hoje, por disputas tão que, gente, eu não sei nem como falar, mas por território, que para mim isso é tão banal, porque os nossos dias aqui são contados, nós temos tempo para tudo aqui nesse mundo. Na verdade, nossa vida é tão curta, temos tão poucos dias, o nosso tempo de vida é tão curto. E eles até hoje brigam aí por território, por denúncias de corrupção de governo, diferenças étnicas, né? Muitos, religiosas, controle de recursos naturais. E hoje, atualmente, né, acrescenta-se aí desinformações e ataques cibernéticos no nosso tempo. Mas, contudo, gente, isso quem paga somos nós, somos eu e é você, somos nós, geral, o povo sofre por ganância dos grandões lá em cima, né? Enquanto eles estão de olho em território, em poder, em manipulação, nós sofremos por tudo isso. Os impactos, gente, são devastadores. Quem está acompanhando a guerra aí está vendo. Muita coisa a mídia não mostra. A gente vê mais até mesmo em vídeos feitos por civis mesmo, né? Que estão lá no dia a dia, estão acompanhando a realidade que talvez muitas das vezes a mídia não mostra para nós. Porque até a mídia é controlada por esses maiores, pelos que realmente mandam no nosso mundo, nesse mundo que Deus deixou para todos, mas que há donos. Infelizmente, há donos, né? Causando mortes de pessoas inocentes. Deslocamento da população, fome, destruição, uma vasta destruição, tanto material como... Gente, não sei. O material a gente ainda corre atrás e conquista para aquele que sobreviveu, né? Mas como que não fica a cabeça daquele que sobreviveu e perdeu lá? Perdeu tudo, perdeu seu ente, perdeu os seus amigos. Como fica para estabilizar? Como fica? Eu acredito que estabilidade, na verdade, eu acredito que não aconteça.
depois de uma guerra. Eu nem sei falar para vocês qual é a dor de pessoas que vivem isso, porque graças a Deus a gente nunca passou. A gente é um país tão abençoado que nunca tivemos isso aqui no nosso Brasil. Terra amada, né? Graças a Deus abençoada. E eu falo, gente, também em questão de... E as guerras civis? As guerras que aqui dentro, às vezes nós mesmos, desculpa, meu português, enfrentamos todos os dias conosco. São tantas batalhas. Nessas guerras civis que acontecem, posso dizer que diariamente, porque tem tanta gente com pessoas aí do governo de estimação. Gente, eles são iguaizinhos a nós. Tem gente brigando e matando entre família por causa de político. Por causa de político. Político que promete em campanha, às vezes faz alguma coisa para dizer que está ali fazendo seu papel, mas que na verdade sempre há corrupção, seja de uma forma ou de outra, sempre há corrupção. E nós que pagamos o preço. E nós que pagamos o preço. Porque eles, enquanto aí tem famílias brigando, se matando, discutindo, terminando boas relações por causa deles, gente, eles não estão preocupados conosco, com a gente, não. Vocês acreditam mesmo que quando eles sobem num púlpito, sobem num palco, num palanque, faz reunião, faz lá seus discursos, vocês acreditam mesmo que eles estão preocupados com nós? Gente, nós somos escravos de um sistema globalista. Sem nós, o sistema não funciona. Nós somos escravizados. Acredite você ou não. Só que hoje, a escravidão de hoje, a diferença de hoje para o tempo da escravidão, onde os negros, africanos, os indígenas eram escravizados, a diferença é que hoje nós somos remunerados. Nós não somos um povo livre, como diz aí, não. Nós não somos, nós somos escravizados, sim. É que a diferença é que nós somos remunerados, somente. Mas a escravidão continua, gente. Continua. É só olhar, olha ao nosso redor. Nós fomos escravizados por esses tais que brigam aí por nós, que estão, nossa, toda eleição vou fazer pelo povo, nós vamos mudar todas as eleições, todos que estão ali, o discurso, gente, deles é sempre o mesmo, é uma coisa ou outra que muda. Isso seria importante a gente pensar mais, porque isso está separando relações de famílias, de amigos. Estão criando atritos, revoltas, brigas dentro da nossa própria casa,
porque eu, fulano, gosto do A, o outro gosta do B, o outro gosta do C, tomam partido por eles. Nós temos sim que votar, nós temos sim que colocar uma pessoa. Não vai existir o perfeito, não vai existir. O perfeito que faça realmente o que tem que ser feito para a população, para o povo, nunca vai existir. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Mas apesar da nossa falha, há quem quer fazer o bem. Mesmo errando, há quem quer fazer o bem. Só que, assim como na guerra, onde crianças estão sendo mortas por fome, por falta de alimento, por falta de água, por falta de saneamento básico, por falta do básico. É assim que eles matam na guerra também, não é só bombas. Não é só essa destruição que a gente vê na TV, escuta no rádio, vê nas redes sociais. A realidade nua e crua, somente aqueles que estão lá passando. Imagina você sem água, sem luz, sem comida, tendo dinheiro para pagar tudo isso, mas não ter da onde tirar. Imagina, se põe no lugar. Então, gente, isso é uma coisa que eu sou totalmente contra. Não adianta alguém vir falar comigo e dizer, mas o que está acontecendo no país tal, eles merecem, porque é de tal religião, eles tratam as pessoas assim, então eles têm mais é que matar mesmo, tem mais, porque se não acontecer, não vira nada. Gente, que triste isso é muito triste. Isso é uma falta de Deus tremenda. Porque, sabe, porque, gente, são vidas, são meus irmãos em Cristo, independente da religião deles, independente da forma que eles pensam, do que eles acreditam, são meus irmãos. Então, na minha forma de pensar, não há diálogo, deveria haver diálogo. Só que a ganância é tanta que eles preferem matar, devastar, limpar o território para poder tomar conta dali, né? Olha o que é o poder. Eu costumo dizer, gente, também que são duas pessoas no comando ali, não são? Duas pessoas que não se gostam. Elas têm atrito entre elas não entram em um senso comum. Elas não entram em acordo. Aí tem lá seus militares, tem os seus soldados que estão amando deles para qualquer coisa. E esses soldados têm suas famílias, mulheres, filhos, mães, pais, que não tem nada a ver com a guerra direta desses dois. Gente,
Os dois que eu tô falando são os que comandam os países. Vocês estão me entendendo, né? É a mesma coisa de eu falar assim, tá, eu e meu esposo. A gente não se gosta e aí a gente começa a colocar pessoas da nossa família uns contra os outros, ou os próprios filhos. Que isso acontece muito também, né? Então, por uma raiva, por uma conquista não realizada, por egoísmo meu, eu vou lá e essas pessoas se matam por causa de mim. Se matam. Porque fizeram um juramento, né, pela pátria. Só que eu tô no bem bom. Não é assim que acontece? Estão lá, de fora, olhando tudo o que está acontecendo, com suas famílias super protegidas, enquanto as demais estão morrendo. Eu acredito que Deus não era isso que o Senhor queria para nós. Não era isso. A inteligência o homem está usando para o mal contra o seu irmão. Que inteligência é essa? Que inteligência, gente, é essa usada para matar o meu próximo, para matar aquele que é igual a eu? É semelhança do meu pai, assim como eu e você. Eu sou contra a guerra, totalmente contra a guerra. Sou totalmente contra a guerra. Onde não há diálogo, há guerra. E isso eu falo até mesmo dentro da nossa própria casa. E, gente, nós estamos caminhando para algo muito pior. Não pense vocês que essa falsa paz que estamos tendo aí, que a gente, desse período de que a gente já não está vendo bombardeio, é uma falsa paz. Nós estamos caminhando para algo bem pior. Só que dentro dos nossos lares, ao nosso redor, nós podemos fazer a diferença quando parte de nós, se nós quisermos, a gente pode. Eles também, dos quais eu estava falando, também podem. Só que eles não querem. Porque tem gente que pode morrer por eles. Tem gente que, né, ali, para dar a vida por eles. Não deixemos, então, gente, que isso aconteça dentro da nossa casa. Porque lá fora a gente já não tem mais condições de falar. Porque toda vez que damos a nossa opinião, nós criamos inimizades. Infelizmente. O fanatismo está tão grande que a opinião já é o bastante para criar uma inimizade de pessoas que amamos. Então eu acredito que enquanto não houver uma intervenção divina, gente, eu tô falando, não é intervenção dos homens, não. Que a intervenção dos homens, eles só pensam ou eu mato ou eu morro.
Mas é a intervenção divina que eu creio que há de acontecer, e eu acredito que não há de demorar não, gente. Porque esse mundo não foi feito para se desfazer. E esses homens com tanta inteligência, que só querem poder de território, poder geral, de poder mandar em nações, é somente o que eles pensam só. Se deixar na mão deles, como vem acontecendo há anos e anos e anos, a história se repete. Eles vão acabar colocando um fim, não é só na humanidade. Porque estamos, sim, podendo ser extintos através dos nossos irmãos tão inteligentes que poderiam utilizar essa inteligência para o bem, para matar a fome, para matar a sede, para a saúde. Mas eles pensam neles e na família deles, né? Eles têm prioridades. Nós somos como formigas para eles. Nós servimos somente para gerar o sistema. Mais nada. Mais nada. Só que tem um Deus que olha lá por nós, o nosso Criador, que Ele está permitindo que cada um faça a sua escolha. E isso não é de hoje. Então eu creio sim, nesse apocalipse que nós estamos vivendo, creia você ou não, que a intervenção divina está muito breve de acontecer. Muito breve, e eu louvo o Senhor por isso, porque eu não aguento mais ver tanta gente sofrendo. Eu não consigo mais nem ligar a televisão e assistir um jornal e ver aquelas crianças pedindo pelo amor de Deus, com um prato vazio, procurando comida, procurando água, procurando abrigo dentro das casas. Gente, eu tô falando de guerra geral, eu citei Israel e o Irã, mas eu tô falando de guerra geral, tô falando de guerra civil, guerra nossa dentro de casa, onde pai se levanta contra filho, filho contra pai, onde a sociedade já não consegue mais viver sem agressões, seja ela verbalmente, seja ela fisicamente. Nós estamos vivendo uma histeria coletiva, onde eu vejo que se não tiver as mãos do Senhor aqui para intervir isso, não haverá mais. Humanos não haverá, né? Mas assim, nós ainda temos tempo, pouco tempo, mas temos de fazer a escolha para a nossa vida. Saibamos então escolher o que eu quero para mim, porque o que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo, o que eu desejo para você é o que eu digo, eu quero que venha em dobro para mim. Então vamos escolher o bem, vamos optar por bem, vamos parar de brigar por causa de política, por causa de políticos. Eles nem conhecem nós, eles nem sabem, gente, que nós existimos. Para nós, o governo, eles veem nós como números. Ele não sabe que na casa tal mora a Maria, o João, o José, o Eduardo, a Silvia. Eles não sabem, eles olham para nós como números. E quando há óbitos, é um número a menos.
O governo não tem sentimento, não sabe o que é isso. Ele não sabe das dores que vivenciamos. Números sofrem, números passam fome, sede, necessidade, não passam. Então cabe a mim, cabe a você optar pelo bem, optar pela mudança. E para você que crê na palavra, assim como eu, estamos sim, gente, vivendo. Eu jamais imaginaria que a minha geração vivenciaria o Apocalipse, e realmente nós estamos vivendo o Apocalipse. Só que eu me alegro na palavra do Senhor, porque ele fala ali que quando tudo viesse a acontecer, como está acontecendo, seria sim um início e não um fim. E eu creio nisso. O fim dos maus. Eu creio numa limpeza que haverá no mundo. Eu creio. Eu creio da retirada dos maus, de tudo relacionado que é mal nesse mundo. Porque o Deus que eu creio, ele não fez esse mundo para ser e estar do jeito que está. Então aqui, gente, eu deixo aí com vocês, refletindo tudo isso que a gente está passando. Temos tempo ainda de mudar. Comecemos na nossa casa. Comecemos a ouvir sem ignorância, sem discussão, sem achar que nós sabemos mais que o outro, pois a paz começa dentro de nós e dentro do nosso lar. Não adianta lá fora eu pregar uma coisa que eu não vivo dentro da minha casa. Não adianta lá fora eu ser aquele boazinha, aquele que fala da palavra, aquele que leva aquela paz para os outros, e dentro da minha casa eu ser diferente. O primeiro que tem que dar testemunho de mim são aqueles que convivem comigo. Os que estão lá fora, que trabalham comigo, que me conhecem fora de casa, eles não podem dar testemunho do que realmente eu sou, porque eles estão pouco tempo comigo. Os que realmente podem dizer se realmente eu sou aquilo, ou o que eu falo, o que eu passo para os meus amigos e pessoas que estão ao meu redor, são aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Eles sim podem dar testemunho da pessoa que eu sou, daquele que eu sou. Então, dentro da tua casa, quem dá testemunho de você são aqueles que convivem com você. Não adianta você ser bonzinho, boazinha com o teu vizinho, com terceiros, se dentro da tua casa você não é aquilo que você está pregando. Não adianta. Seja primeiramente com os seus. E depois você dê continuidade lá fora. Mas seja exatamente o que você é dentro da tua casa, para que o seu testemunho saia dali, daqueles que convivem com você. Gente, fica com Deus. Eu falei que seria breve, mas olha aí, eu sou assim, eu começo a falar e vem as palavras, se eu pudesse eu ficaria aqui o dia inteiro conversando. Mas nós temos horário. Eu tenho horário certinho, né?
Fiquem com Deus, que Deus abençoe a toda a família, que a paz do Senhor esteja com vocês. E que vocês saibam olhar para vocês, dentro de vocês, o que estamos, né? Se perguntem e façam o melhor para você, o melhor para os seus, pois assim vocês estarão fazendo também para os outros e fazendo o mundo melhor. Gente, fica com Deus, até mais, que Deus os abençoe. Beijo.